esquerda tenta relatar um pouquinho. Vai. Me entregou. Eles aconteceu em volta de 1932. E aí eles tinham por objetivo criar uma escola nova que fosse para todos, ou seja, separar o formato de escola de elite que tinha. Eles queriam separar, então colocar o Estado, criar uma escola de Estado, onde tivesse uma escola pública, laica, separada da igreja, e que fosse para todos. Então, isso ficou claro. Tem que ficar claro assim, qual é o projeto de educação nova, né? É uma educação nova, é um movimento de reforma, então eles são os reformadores, tá? A Marta Cícero trabalho que eu dei uma olhada, ela trouxe os principais pensadores, filósofos desse momento, que vão fazer esse movimento. Um deles, por exemplo, é o Roquete Pinto. O Roquete Pinto, ele foi um dos fundadores da educação à distância. Sabe como? Pelo rádio. Ele formou um programa de educação pelo rádio, onde eles alfabetizavam pelo rádio. Então, a pessoa distante, pelo rádio. Davam aulas pelo rádio. Exatamente. Tu vai escutando e vai aprendendo a ler e escrever. Era um país de analfabetos. Como é que tu faz com as pessoas à distância? Como é que tu trabalha com as pessoas à distância? Vamos fazer a letra A. Tem um disquinho, tem uma professora que eu trabalhei muito em pesquisa, e aí tem uma menina que me mostrou também um programa para aprender a ensinar a ler e escrever com disquinhos, tá? Eles compravam disquinhos, levavam para casa, e aí tem todos, faça a letra, o som da letra, e vem alguns livrinhos juntos. Então vai treinando e vai escutando. Então, mesmo que eu tenha interessante nesse movimento, tinha muito interesse por isso, tá? Então, assim, ó, a escola integral, e a única proposta do meu projeto era definida em oposição à escola existente chamada tradicional, como eu já tinha falado ontem. O que é a escola tradicional? Esse é um movimento contrário a esse modelo elitista, o modelo de educação para poucos, né? Que sempre priorizou mais a elite. Então, eles vêm contra isso. Tá? Contrário a isso. Assim, conceitual o manifesto, a escola ou a educação nova. Então, isso é um novo conceito de estudo. E aí é uma nova tendência pedagógica. Parece que isso é o que será que são novas tendências pedagógicas? Tá? E para que a gente possa pensar o que é hoje uma tendência. E em vários, por exemplo, a de aula. Tá? A educação nova, ela ganha sua finalidade para das classes, isso é importante. Bom, aqui há uma questão de classe social, sim, e eles estão atentos a isso. Se nós tínhamos uma elite, hoje eles não querem uma educação hierárquica, classista, baseada em classes sociais, mas que todos tenham uma oportunidade. Tá? Então, eles assumem assim, uma visão mais humana, essa é uma nova visão mais humana, né? E a sua verdadeira função social. Que é a verdadeira função social da escola? Preparando-se para formar a hierarquia democrática pela hierarquia das capacidades. Então, eles compreendem que cada um tem capacidade e que essas capacidades precisam ser o quê? Estimuladas. O professor, a escola precisa o quê? Precisa encontrar aptidões das pessoas, as capacidades das pessoas. E aí surge muito essa ideia de aptidões, ou seja, a Márcia é apta para alguma profissão, tá? A Dalila é para outra, ela tem outra aptidão. Então eles começam a entender que as pessoas têm aptidões diferentes, capacidades diferentes, e que a escola precisa o quê? Precisa ir tentando compreender e achar essas aptidões, entendeu? Para aí o que acontece? À medida que tu faz essa aptidão, tu vai ter um lugar na sociedade, tá? Aí, só que isso é uma outra discussão. Será que cada um tem uma aptidão
E aí, conforme a educação e as oportunidades, nós temos os nossos lugares. Eu acho que nós tínhamos dois. Eu acho que eles tínhamos dois. É uma coisa que uma coisa que já nasce, que gosta mais daquela coisa de trabalhar e tem. Claro, se a gente aprender a trabalhar em outra coisa, eu acho que já fez para ser a música. Mas eu acho que por exemplo, veterinário vai totalmente até chegar. E por que muda? Eu não sei, eu acho. Das oportunidades, das condições e está no curso de. Então, o que tu acha mais provável de fazer? Tá, vai ser o terceiro. Eu acho que por isso, alguma coisa que não seja muito Lá no. Então, acho que depois isso até pode conseguir fazer, mas isso tem que uma dificuldade, né? Por exemplo, assim, eu acho que é uma necessidade, não tem de aptidão, porque vai ser se tornar difícil, vou ter acidente, vou ter pessoas vivendo, coisas assim, não conseguir. Tem gente que não consegue segurar, de jeito nenhum, não tem? tá. Então, assim, ó, entender a diferença, porque aqui, essa ideia de aptidão está muito forte, tá? Eles estavam muito diferentes, estavam muito confiantes, tá, Débora? Essa ideia de aptidão. Então, o que acontece nessa época? Então, exatamente. Ainda mais, eu acho que porque vem também muito daquela crença de que, tu tá na família de advogados, tu tem que seguir isso daí, porque toda a tua família é, e tu já tem isso no sangue, não sei o quê. Essa ideia vem muito presente. Mas acho que nessa época... Seguir a carreira do pai, isso era muito comum, e olha que ainda tem sentido. Hoje tem sentido. E isso é muito antigo. Outra questão que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, é a ideia de que se antes, na tradicional, a elite é que dominava os cargos mais importantes, se agora é por aptidões, bom, se é por aptidões, então eu sou lá bem pobrezinha, nasci lá no bairro bem, né, uma família humilde, bom, se eu tiver aptidão, eu posso. Isso inverte um pouco, sabe? Inverte esse jogo de poder. Por quê? E aí eles consideram isso mais democrático. Se tu, que é lá de uma família humilde, pode ser sim por aptidão, né? Algum advogado, por exemplo, que antes era só da elite, isso muda o processo democrático. Isso dá uma outra, já traz uma outra concepção aí. Bom, pela educação eu posso vencer. E aí está muito presente a ideia, e o Lourenço Filho trabalha muito com isso, que uma sociedade, para ter um futuro, para as pessoas terem uma melhor condição de vida, é pela educação. Ele é veemente, ele afirma isso muito nos textos dele. Muito, 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 muito. Que é pela educação, nós vamos ter um país democrático, nós vamos ter igualdade de direitos.